Eu sei que a renda variável pode parecer um bicho de sete cabeças para quem ainda não investe ou para quem só investe em renda fixa, mas nesse vídeo aqui eu vou traduzir exatamente o que você precisa saber para você começar a dar os primeiros passos nos seus investimentos. Diferente da renda fixa, a renda variável ela é menos previsível. Então quando você investe em alguma coisa em renda variável, você não sabe exatamente o quanto você pode ganhar lá na frente. Mas por conta disso, os seus ganhos também podem ser muito maiores, já que o risco também aumenta junto com os prováveis rendimentos. Existem várias formas de você investir em renda variável e aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre ações, fundos imobiliários e ETFs. Aqui aparecendo para vocês está um material que eu só abro dentro da minha comunidade Seus Dividendos, mas eu quis trazer isso aqui para o YouTube publicamente para vocês também terem uma noção melhor de como funciona a renda variável e como vocês podem começar. Então, ilustrando aqui, a gente já consegue entender exatamente a diferença entre renda fixa e renda variável. A renda fixa, ela é mais previsível, ela tem um rendimento linear, ou seja, você compra um título hoje, por mais que você não saiba o quanto você vai receber lá na frente, se não for um título pré-fixado, você tem uma previsão de quanto e quando você pode resgatar aquele investimento. Por consequência da renda fixa ser um empréstimo que você está fazendo para o banco, para uma empresa ou até para o próprio governo, você tem um menor risco e geralmente uma menor rentabilidade. Agora, quando você investe em renda variável, você tem diversas opções e dessas opções inclui ações, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas e até fundos de investimentos. Então, nos investimentos existe uma regra básica: quanto maior o risco, maiores prováveis podem ser os retornos. Quanto menor o risco, menores prováveis são os rendimentos. Tem muita gente que é bloqueada em investir em renda variável e acaba deixando muito dinheiro na mesa. E a maioria dessas pessoas acaba fazendo somente investimentos de renda fixa com medo de ganhar alguma rentabilidade associada ao risco e acabam deixando todo o seu dinheiro alocado somente em poucos investimentos. E fazendo dessa forma, a pessoa acaba agindo mais com medo de perder do que com a vontade de ganhar. E a consequência disso é que quando você não corre nenhum tipo de risco nos seus investimentos, as rentabilidades também não vão ser muito maiores. E isso aí pode fazer uma diferença enorme no seu patrimônio daqui 10, 15 ou 20 anos. Se você chegar para mim e falar: Lucas, eu sou uma pessoa mais conservadora, eu já tenho um certo patrimônio, eu não quero correr muito risco, aí tudo bem. Mas o que eu quero te ensinar aqui com esse vídeo, com essa aula completa, é que eu quero ensinar você a investir para ter liberdade e não apenas para ganhar algum dinheiro com alguns rendimentos. É por isso que eu defendo tanto a ideia de você investir, construindo patrimônio e reinvestindo seus rendimentos. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é sobre as ações. Uma ação nada mais é do que a menor parte possível que você consegue comprar de uma empresa. Então, empresas que estão listadas na Bolsa de Valores emitem números gigantes de ações. E essas ações são precificadas de acordo com o valor patrimonial daquela empresa. As ações são listadas na bolsa e elas abrem essa parte do capital social aos investidores através de um IPO, que chamamos de oferta pública de ações, que é quando a empresa decide vender as suas ações ao mercado acionário. Isso aqui é um material que eu só compartilho com os meus alunos, mas acompanha aqui comigo. Existem duas opções. Existem os IPOs, que é quando a empresa está entrando na Bolsa de Valores, e isso aí dá a chance de eu e você poder comprar essas ações e participar dos lucros que a empresa obtém. E também existe a opção da empresa recomprar as suas ações, o que chamamos de OPA. Então, quando a empresa está entrando na Bolsa de Valores, ela faz um IPO. Quando ela está recomprando as suas ações, ela está fazendo um OPA. Para uma empresa abrir capital social na Bolsa de Valores é uma burocracia, existem vários tipos de regras que a empresa precisa seguir. Então, quando você vê uma empresa que está sendo listada na Bolsa de Valores, ela pode tanto estar abrindo um capital social para os investidores para ganhar mais dinheiro, ou até mesmo para aumentar o seu capital social, diversificando ali a quantidade de ações na mão dos acionistas e também dos majoritários. Então, existem milhares de ações sendo negociadas no mercado, mas quando uma empresa ela faz um IPO, ela tem a opção de emitir três tipos de ações, que são as ações preferenciais, as ações ordinárias ou as ações units. Você que já deve estar estudando um pouquinho sobre ações, deve ter percebido que cada ação tem um código. A gente chama esse código de ticker e cada ticker tem um número que representa a característica daquela ação. Então as ações ordinárias, que são as mesmas ações dos controladores da empresa, elas têm o final 3. Isso aí, dependendo da quantidade de ações que você acumula, você tem direito a voto nas assembleias, podendo decidir questões importantes daquela empresa. As ações preferenciais com o final 4, elas dão preferência na distribuição dos dividendos. Então, quando uma empresa dá lucro, se ela for uma empresa que distribui dividendos aos seus acionistas, quem tem as ações com o final 4 tem preferência em receber
vender a parte dos lucros primeiro. E as ações com o final 11, a gente chama essas ações de ações units, que é uma cesta de ações compostas por ações 3 e ações 4, geralmente ações de maior liquidez, ou seja, quando você compra esse tipo de ação, você consegue comprar e vender essas ações facilmente no mercado. Agora que você aprendeu aqui o racional por trás das ações, você precisa entender que o mais importante quando você está investindo em ações é você investir com a mentalidade de investidor. Onde você compra as ações, você está financiando aquela empresa. Aquela empresa está investindo no país, o que consequentemente aumenta a sua produtividade e gera mais renda. Gerando mais renda, a empresa distribui mais, ela gera mais consumo, dessa forma a empresa cresce. A empresa crescendo, ela distribui mais lucros aos seus acionistas e você que investiu na empresa passa a ganhar mais dinheiro. É exatamente esse conceito que eu defendo quando eu converso com os meus alunos ou quando eu passo mais conhecimento. Você tem que investir em uma empresa não pensando em comprar uma ação por 10 e vender por 15, mas sim potencializar aquele negócio, entender como ele distribui a sua receita e participar do mecanismo que a empresa está representando dentro do seu segmento. Então foca em investir em ações de boas empresas para você fazer todo esse mecanismo girar, a empresa crescer, a empresa gerar mais emprego, gerar mais consumo, crescer a sua distribuição e por consequência distribuir mais dividendos. Como que você vai ganhar dinheiro com ações? A primeira forma é você ganhar na valorização das ações que você comprou. Então você comprou uma ação ali por R$50. Ela subiu um pouco, você tem a sua rentabilidade associada à valorização. Segundo ponto, você pode ganhar dinheiro através do recebimento dos dividendos. Existem dois tipos de empresa, as empresas de crescimento e as empresas de dividendos. As empresas de crescimento, elas pegam o seu lucro e reinvestem nela mesma, e a consequência disso é que as ações acabam se valorizando. E as empresas de dividendos, elas distribuem uma parte dos seus lucros aos seus acionistas. Então, quando você investe em empresas de dividendo, você também pode ganhar através desses rendimentos. E a terceira opção, você pode ganhar dinheiro na venda com lucro. Então você comprou uma ação por um valor específico, aquela ação subiu, você pode realizar a venda. Lembrando aqui que você tem o imposto de renda de 15% na venda com lucro nas suas ações, caso você venda mais de R$20 mil em ações dentro de um único mês e tenha lucro. Aí você precisa pagar 15% de imposto de renda, gerar uma DARF, pagar no próximo mês, e para operações de day trade, quando você realiza lucros ali dentro do mesmo dia, você paga 20%. Algumas vantagens de você investir em ações, a primeira é que você pode começar com pouco dinheiro, então você pode se tornar acionista das maiores empresas do Brasil e do mundo, mesmo com pouco dinheiro. Existem várias ações aí a 5, 10, 15 reais. Segunda vantagem, existem diversas opções de ações, então ao contrário da renda fixa, onde muitas vezes você tem conta em apenas uma instituição, apenas uma corretora, você fica limitado ali às opções que a corretora te oferece, nas ações, na renda variável em si, você tem diversas opções de investimento e nas ações você tem muitas opções, principalmente das maiores empresas do país. Número 3, você tem alta liquidez. Isso é a facilidade de você comprar e vender. Então, quando você investe em boas empresas, você tem uma fácil liquidez, que é a facilidade de você reaver o dinheiro quando você faz o seu investimento. Quarto ponto, esse ponto aqui é muito importante, você não precisa ser nenhum gênio para você investir em ações, tá? Eu vejo que tem muita gente que tem medo, tem receio de investir em ações, porque já criou aquela mentalidade que investir é muito difícil, você vai acabar correndo um risco desnecessário, você nunca vai aprender, quando na verdade você não precisa ser nenhum mega analista para você identificar boas oportunidades e fazer bons investimentos. Então, nas ações, é lógico que você precisa aprender, você precisa analisar, mas você não precisa ser nenhum gênio para você se tornar um bom investidor. Número 5, você pode se tornar sócio das empresas que você admira. Quantas coisas, quantos produtos, quantos serviços você utiliza aí no seu dia a dia de empresas que você poderia se tornar acionista. Então, quando você investe em ações, além de você poder ganhar dinheiro com aquela ação ou com aquela empresa que você gosta, você também pode se tornar sócio daquelas marcas, daqueles produtos e daqueles serviços que você admira. Um outro ponto aqui é a probabilidade de bons retornos no curto, médio e longo prazo. Como eu disse para vocês, na renda variável, a gente nunca tem certeza dos rendimentos, mas você sabe que você pode lucrar e lucrar muito dinheiro, mesmo no curto, médio e longo prazo, dependendo aí da performance da sua ação. Número 7, você tem uma boa e excelente fonte de renda passiva, principalmente para você que quer construir renda, construir patrimônio através de investimentos. Investir em ações também é um excelente investimento. Número 8, você pode gerar retornos muito maiores do que qualquer outro tipo de investimento. E número 9 e 10, você tem excelentes alternativas com pouco dinheiro e isso ajuda na diversificação da sua carteira de investimentos. Falando um pouquinho aqui agora dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários nada mais são do que fundos de investimentos que podem investir em imóveis físicos e alugar esses imóveis para grandes empresas e receber aluguéis mensalmente ou
investir em títulos de investimentos imobiliários, os famosos CRIs, e ganhar na valorização desses títulos. Acompanhe aqui comigo. Basicamente, você precisa sair aqui dessa aula entendendo a diferença dos fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos, e dos fundos de papel, que compram títulos de renda fixa, que depois vai ficar mais fácil de você entender os outros tipos de fundos. Mas então, fundos de tijolo compram ou investem em imóveis físicos, shoppings, hotéis, hospitais, escritórios, galpões logísticos, e eles alugam esses imóveis para outros inquilinos e recebem aluguéis mensalmente. Fundos de papel compram títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, os famosos CRIs. Chamamos esses títulos também de títulos de dívidas imobiliárias. Quando eles ganham os rendimentos desses investimentos, eles também repassam esses rendimentos aos seus cotistas. Os fundos híbridos, eles podem comprar cotas de outros fundos, podem comprar imóveis e até mesmo investir em títulos de renda fixa. Então você também tem uma boa diversificação investindo nesse tipo de fundo. Fundo de desenvolvimento são fundos focados na construção de imóveis para aluguel ou para venda. E fundos de fundos, os chamados FOFs, são fundos que compram cotas de outros fundos. Então eu acho bem interessante esse tipo de fundo, pois com um único investimento você consegue investir em vários fundos que fazem parte desse fundo de investimento. Alguns FOFs investem aí em 50, 60 outros tipos de fundos imobiliários. Como que você ganha dinheiro com fundos imobiliários? A primeira é recebendo aluguel todos os meses. Então, como eu disse para vocês, os fundos eles podem comprar imóveis físicos e alugar esses imóveis para outros inquilinos, e eles recebendo esses aluguéis, eles repassam uma parte aos seus cotistas. Ou eles podem ganhar ali na negociação, na venda de um imóvel ou na compra e venda de títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, e com esses rendimentos eles também repassam os aluguéis mensais aos seus cotistas. Então você recebe aluguéis mensalmente dos fundos imobiliários e você pode ganhar dinheiro todos os meses conforme você vai comprando novas cotas. Segundo ponto é você ganhar na valorização das cotas. Então, cotas de fundos imobiliários, existem aí cotas a partir de R$5, R$10, R$100, R$150, e essas cotas podem se valorizar. Essas cotas se valorizando, você também passa a ganhar mais dinheiro. E a terceira forma é você ganhar na venda com lucro. Então, exemplo, comprou uma cota ali a R$100, ela subiu a 110, você vendeu, você pode realizar o lucro e ganhar dinheiro nessa operação. Lembrando que venda de fundos imobiliários com lucro, você precisa pagar 20% de imposto sobre o lucro que você obteve, e aí você precisa gerar uma DARF e pagar essa DARF no próximo mês. Algumas vantagens de você investir em fundos imobiliários. A primeira é uma forma muito barata de você lucrar com aluguéis sem necessariamente você ter muito dinheiro para comprar um imóvel. Então imagina só quanto dinheiro você precisaria para construir um prédio, construir um galpão, um shopping, e você passar a ter rendimento sobre isso. Em fundos imobiliários de tijolo, você pode comprar ali cotas a partir de R$100 e receber aluguéis mensalmente. Número 2, você não precisa ficar se preocupando com inquilinos. Quem tem imóvel e aluga esse imóvel sabe que até você tendo um bom imóvel, geralmente você tem muita dor de cabeça para alugar esse imóvel para outras pessoas. Já nos fundos imobiliários, quando você compra cotas, aquele fundo tem um time especialista que cuida ali da gestão dos inquilinos, então você não precisa se preocupar. Você conta também com gestores especialistas em gestoriar ali o fundo, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, os investimentos que são feitos, e você tem uma boa distribuição de dividendos. Então você encontra aí vários tipos de fundos pagando aí rendimentos acima de 7, 10, até 13% ao ano. Você tem uma menor volatilidade, fundos imobiliários não são ativos que você busca altas rentabilidades como nas ações, mas conforme os anos vão se passando, as cotas vão se valorizando, você também consegue ganhar bons rendimentos na valorização, e você tem uma maior liquidez. Então, exemplo, vamos supor que eu tenho 50, 100 mil reais em fundos imobiliários. Escolhi um bom fundo com uma alta liquidez, vendi essas cotas, em até 2 dias úteis o dinheiro está na minha conta. Agora, quando eu tenho um imóvel, muitas vezes demora 1 mês, 2 meses, até anos pra gente conseguir vender aquele imóvel e ter todo o dinheiro na conta. Então os fundos imobiliários também são muito vantajosos porque você tem uma alta liquidez e você consegue reaver o seu investimento muito facilmente. Falando agora dos ETFs, essa é uma excelente forma para você começar a investir mesmo sem ter muito conhecimento. Um ETF nada mais é do que um fundo de investimento que o seu investimento vai acompanhar um índice, ou seja, com um único investimento você consegue investir em vários tipos de ativos. Basicamente, você compra ETFs através de cotas e o dinheiro que entra nesse ETF, os gestores especialistas daquele fundo vão direcionar aquele dinheiro para o índice que o ETF decidiu acompanhar. Não entendeu nada?
complicada? Calma que eu vou explicar. Pegando aqui como exemplo o ETF BOVA11, que é um ETF que investe em todas as empresas da nossa bolsa brasileira. Um ETF que acompanha o índice Bovespa das principais empresas da nossa bolsa de valores. Dentro desse ETF, você tem todas as empresas da bolsa. Então você tem as empresas boas e as empresas ruins, e se juntar todas essas empresas, isso aí forma um índice, o índice Ibovespa. Como vocês podem ver aqui, dentro desse índice estão as empresas como Vale, Itaú, Petrobras, Bradesco, B3, Eletrobras, Banco do Brasil, Ambev, Localiza, ou seja, todas as empresas que compõem aquele índice. Então, investindo em BOVA11 é uma forma de você, ao invés de analisar ação por ação ou comprar ação por ação, você consegue investir em todas as ações com um preço muito pequeno. Como você está delegando a função de analisar, escolher e investir em ações individuais, você vai pagar uma taxa de administração para o gestor daquele ETF. No caso aqui do ETF BOVA11 é uma taxa de 0,10% e, na minha opinião, vale muito a pena quando você tem um ETF que entrega um bom rendimento, principalmente porque você não precisa ficar analisando, escolhendo os ativos, basta você investir naquele ETF que ele irá acompanhar um índice específico. Existe uma infinidade de ETFs, tá? Por exemplo, o XFIX investe nos principais fundos imobiliários, acompanha o índice IFIX. O Gold 11 investe no índice do ouro. O Small 11 é um ETF que investe nas empresas de maiores riscos com maior potencial de valorização. O Hash 11 é um ETF que investe em 9 tipos de criptoativos. Como vocês podem ver aqui, ele investe em Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Polkadot, Chainlink, Uniswap e até Stellar. Então olha que interessante, você investindo em um único ETF, como o Hash 11, você já investe em todas essas criptomoedas com um único investimento. Só que, como eu disse para vocês, quando você delega a sua função de analisar e de escolher, você paga uma taxa de administração por isso. Agora, se você não quer pagar nenhum tipo de taxa de administração e quer investir individualmente em todas essas criptomoedas ou até mesmo no próprio Bitcoin, você pode investir através da Binance, que é a maior corretora de criptoativos do mundo, além de ser a número 1 dentro do segmento de ativos digitais. A Binance é a melhor corretora para você investir em criptomoedas, Bitcoin e em qualquer tipo de criptoativo. E seguidores do canal podem abrir a sua conta com o link que eu vou deixar para vocês aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, e você pode resgatar até $100 em taxas lá na Binance e investir diretamente em todos esses ativos. Se você não quer pagar taxa de administração para nenhum ETF e quer escolher os seus principais investimentos, eu indico a Binance para você e você pode abrir a sua conta diretamente com o meu link. Agora, se você gostou de conhecer os ETFs, aqui vão alguns motivos para que, se caso você goste, você também faça esse tipo de investimento. Então, uma boa vantagem de um ETF é que você tem uma boa diversificação investindo em um único ativo. Como eu disse para vocês, um ETF ele vai acompanhar algum índice e, com um investimento muito baixo, você consegue investir em diversos tipos de investimentos. Número 2, facilidade no aporte. Para você investir em ETFs, basta você abrir ali o home broker da sua corretora e digitar o ticker ou código do ETF que você irá escolher a quantidade de cotas que você deseja investir. Número 3, ETFs te dão a possibilidade de investir no Brasil e no mundo de forma bem simples. Então, como eu disse para vocês, existem milhares de tipos de ETFs e cada ETF tem uma composição, acompanha um índice e tem suas próprias características. Número 4, a partir de R$100 você consegue investir em vários tipos de ETFs, então isso daí se torna muito acessível e você tem um baixo custo. Agora, você deve estar pensando, mas Lucas, como que eu ganho dinheiro com ETFs? Bom, o primeiro é na valorização do ETF ou na valorização do próprio índice. Um ETF ele pode escolher investir em vários tipos de ativos diferentes que o próprio ETF escolhe ou investir em um índice. Então, se os ativos se valorizarem, o ETF também se valoriza. Se o índice se valoriza, ele também pode se valorizar. Você também pode ganhar dinheiro com ETFs na distribuição dos dividendos. Até janeiro de 2023, aqui no Brasil, ETFs não repassavam os dividendos aos seus cotistas, mas depois do dia 30 de janeiro, a B3 liberou para que alguns ETFs começassem a repassar os dividendos aos seus cotistas. Então, existem ETFs que passam os dividendos para os seus cotistas e outros ETFs que pegam esse dinheiro e reinvestem no mesmo fundo, e isso valoriza as cotas do próprio ETF. E por último, você pode ganhar dinheiro na venda desse ETF com lucro. Então, você comprou o ETF por 100, valorizou e está valendo 105, você pode realizar a venda desse ETF. Lembrando que ao vender um ETF na B3, você precisa pagar o imposto de renda de 15% sobre o lucro. Esse vídeo aqui já ficou bem grande, mas tenho certeza que ele já te ajudou a entender quais são os primeiros passos que você precisa entender, que você precisa aprender para você investir em renda variável. Me conta aqui nos comentários, você já investe em renda variável? Sim ou não? E para quem gostou desse tipo de conteúdo, aqui na descrição também nos comentários
comentários está o link para você entrar na nossa lista de espera para participar da próxima turma do nosso curso Renda com Dividendos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o curtir aqui para você mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, ele passar a recomendar mais vídeos como esse para você, e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você ser avisado sempre que sair um novo vídeo. E agora até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!